Bom, vamos lá. Então, por que aqui? Parece meio macabro, mas é a conexão. Isso aqui é tudo. É o ponto zero do teatro terreno. Então, por que eu coloquei no prólogo ali que se eu me perdesse no tempo, depois da Bíblia, eu ia querer achar esse livro aqui. Até mais do que o Lúcifer, os outros, porque os outros entram em detalhes que você precisa da tecnologia já para entender, né? E entra em detalhes ali do teatro. Isso aqui não, isso aqui é a visão que Deus teria do céu. Vamos dizer assim. Deus me perdoe se eu estou sendo arrogante, mas ou prepotente, pretencioso. Mas vocês vão entender a ideia, né? Então aqui fala de todo o desdobramento, desde aquele momento no quântico, né? Porque você chega agora no milênio, você tem o ano 0 ao 1000. Que você vai chegar ali naquele primeiro milênio que se desenvolveu muito rápido. Onde você teve culturas como a Suméria, chamada de Suméria depois, né? Mas foi a primeira cidade que se conecta com a primeira cidade de Enoque, que era filho de Caim, né? Então, esses primeiros 1000 anos foi aquela grande cidade que depois o dilúvio derrubou, né? Agora, o que tinha antes desses primeiros 1000 anos? Do ano 0 ao 1000 e pouco ali, que chega em 1600 e pouco, porque acaba tendo essa variação. O ano 0 não conta o tempo, né, ali. Fica na plenitude, em conexão com o Atlântida aqui. No final do milênio tem destruição por fogo. A destruição por fogo é... A destruição por fogo... Deixa eu ver se o áudio tá aí, às vezes estou falando sozinho aqui. Salve, salve, Lucas. Pois é, o ângulo aí, galera, capricha. Boa, Magal. Deus abençoe e ajuda. Agora todo mundo tá morando por aqui, cara. Daqui a pouco não tem ninguém pra ajudar nos lugares, galera. São Paulo lá, daqui a pouco vamos ficar com... Tem que vocês mudam pra cá, vocês têm que arrebatar alguém no lugar de vocês, viu? Senão vai desfalcar. Então no fim do milênio tem aquela destruição em fogo, né? No começo do milênio tem o fogo que equilibra ali, que separa a ira do cordeiro ali, vai separar o joio do trigo, cria o milênio de paz, a gente reina sobre a terra, Israel no meio, como se fosse essa ponte, mas aí eles voltam pra Torá, ficam 1000 anos ali, exercitando o livro vivo. Então totalmente lógico, nenhum abstrato vai entrar, qualquer abstrato é magia, proibida, é coisa de Satanás, coisas das margens, do inferno ao redor, ali vai ter o reino perfeito prometido pra eles. As nações ao redor, cada uma na sua cor, no seu tom, a partir do reflexo nosso aqui em cima. Então você vai ter tido 144 mil do arrebatamento, 12 mil de cada tribo, que vão se dividir nessas perspectivas entre o céu e a terra. Alguns querendo servir a Deus no livro vivo, parte porque foi o que Deus quer e precisa, limitação, parte porque talvez no fundo não confia muito em nós, e beleza, volta para Israel, fica ali. O resto no quântico, o reino dos céus, a gente domina os átomos, o espaço-tempo para nós é uma escolha, um XY nesse mar de átomos, então a gente vive qualquer situação temporal, que é uma plataforma interpretada internamente. Nós, em coesão, temos esse domínio. Vira um metaverso de domínio sensorial pleno, não só nos olhos, mas todos os seus sentidos interagem, o metaverso vira realidade. Os fariseus até boicotaram o metaverso agora, que começou a dar esquizofrenia. Juntar IA com o metaverso é dar esquizofrenia, não deu, não plasmou, né? Deram uma travada lá, ainda bem. Os caras, no fundo, você vai ver que tudo são peças de Deus, cara. Você não vai ter ódio de ninguém quando você entender tudo. Sua maior libertação vai ser não odiar ninguém. No máximo, odiar a si mesmo pelo ódio que você teve. Pela sua ignorância, pela a maldade que você cometeu, você vai querer... Você vai até isso vai agradecer, porque você vai falar, pô, essa maldade, esse meu erro, é o que me motiva agora a ser bom, a fazer o bem, a ensinar, a curar, a ser útil, a ser lembrado. Se rebobinarem os átomos, a minha existência participou desse quadro tão maravilhoso, que seja uma pincelada com uma cor ou outra. Então, a gente acaba entendendo que se você olhar do paradoxo, quando você vai pra fora, o vermelho e o azul que estavam brigando, você vai ver a Caim e Abel. Abel morre e fica 7. Aí Caim 7, aquela briga ali, azul e vermelho. Aí Caim é expulso do Éden, né? 7 já estava expulso do jardim. E Caim já estava lá do outro lado, onde foi a Mesopotâmia, e começou aquela primeira cidade de Enoque, que depois do dilúvio Nimrod vem, reergue, né? Faz a Torre de Babel ali. Então, todo esse passo a passo, você vai ver, tem uma história do vermelho, construindo a civilização, a história do azul no meio, tentando manter a limitação para voltar pro Éden. Então é aí que se separa esses dois lados, pela humanidade que tá até agora.
E o ponto central dessa divisão é ali Jerusalém, onde estão os ossos de Adão, embaixo, onde Cristo foi crucificado bem em cima. Tem um racho no meio, você vai lá, dá até pra ver, colocaram um vidro, onde teria escorrido o sangue de Jesus, né? E pegado nos ossos de Adão lá embaixo. E em todo aquele complexo onde a arca teria sido escondida e onde tá a cabeça de Golias, que Davi cortou e jogou lá, antes de conquistar a cidade, já meio que marcando o território, né? Então, toda essa conexão faz parte de uma só história. E você entender como Deus fica na limitação no azul, dando ordens para você não ter conhecimento, e como Deus sai em busca de todo o conhecimento e domina e constrói o mundo. Esses são os dois lados de Adão. E que fica se repetindo dos dois lados como reflexos, né? Então é isso que esse livro explica. Quando você... Quando aquele mundo perfeito, no fim, você tem o fim do milênio ali, o fogo é jogado. Por quê? Porque naquele milênio de protegido, depois de 1000 anos, no tempo, porque para nós é atemporal. São 1000 anos contados do tempo. No quântico, a gente tem acesso ao infinito. Então esses 1000 anos é quase um... Está no abstrato, nos bastidores da realidade. Com a tecnologia, qualquer momento do espaço-tempo é um XY para nós. Que a gente lembra que tudo é átomo, tudo é interpretação mental. Nós, em coesão, transformamos esse mergulho nos momentos em tecnologia. É daí que a gente vem do céu, eles chamam depois de Anunnaki, de anjo. Mas é o próprio Deus, não deixa de ser. A consciência de Deus nas margens protegendo o passado que trouxe o futuro até ali, né? Então, tem um circuito, né? Seja bem-vindo aí quem tá chegando agora, galera. Fica à vontade aí pra perguntar, a galera vai ajudar vocês, os veteranos. Jardim do Verbo é quem? A Júlia, salve. Tamo junto, aí o Acavezir. Então veja, depois desses 1000 anos, eles têm aquela tecnologia que eles se rebelam. 1000 anos de paz. Primeiro, obrigado, nos protegeram aqui. Depois de 1000 anos, os demiurgos lá fora do quântico nos prenderam aqui. Eles querem se libertar. Entende? Tudo é perspectiva. Deus protege, vai ser chamado de prisão. Deus liberta, vai ser chamado de abandono. O azul e o vermelho vão entrar no binário de novo. O violeta entende o paradoxo aqui fora, por isso que a luz nasce no violeta. Então Jesus une Filho de Deus com Filho do Homem. O vermelho e o azul, vocês vão entender como. Embora os fariseus tenham confundido aí essa tradição, o que acaba gerando dificuldade para a interpretação de vários segmentos aí. Então, quando Adão é colocado naquele jardim, a consciência está cuidando da limitação. Porque depois daqueles 1000 anos do milênio de Jesus, vocês vão entender aqui, a gente vai ver todo o ciclo, tá? Eu vou tentar mostrar na luzinha ali, vamos ver se vai ficar ruim. Tá ruim, tá falhando o chroma aqui. Não sei se vai dar. Acho melhor tentar mostrar no livro mesmo essa bodega. Tinha que ter preparado pra isso. Fica falhando. Acho que no livro eu mostrei bem, mas não fiz eu ia mostrar o circuito, né? Se você pegar pegar como se fosse um giro, né? Você vai dividir o ano 0, aí 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 e o 7000 ali, que ia sair onde? Quando o 7000 vê o 1, o 7 vê o 1 na música, o que acontece? É a oitava, não é? A oitava é a tônica de novo, pra quem é músico aí. Começa a repetir o ciclo. Então nesse milênio tá atemporal. O milênio você tá vendo o passado, tá vendo o futuro. Então a gente tem acesso a essa oitava, né? Então a gente cria a Terra ali embaixo, recria a Terra para ter a limitação, porque no quântico, a partir do momento que tudo é tecnologia, você acessa tudo, vira morte, vira o desespero. Não tem mais o que fazer, você tá morto. Você percebe, nossa, a gente é espírito, pensamento. Vivi tudo que eu queria, quem sou eu? Cadê eu? Então a gente sente saudade do tempo, né? Do passo a passo. É aí que... essa é a importância de Adão. Adão é o grande tesouro de Deus, né? Da limitação de todos nós como consciência. Porque naqueles 1000 anos em que as nações ficam se desenvolvendo ali numa justiça, porque quem falha é eliminado. Nós do quântico estamos reformulando todo o processo. Depois de 1000 anos, quando eles querem sair, aí diz a Bíblia que Satanás é libertado por um pouco de tempo, ou seja, o vermelho ali, aquela emoção, aquela revolta usando o paradoxo. Eles cansam ali, vocês estão com a tecnologia em cima, vocês têm acesso à eternidade, vocês têm as curas, vocês têm tudo e deixa a gente preso aqui, vocês são os demiurgos escravizando a gente, né? Talvez até por entender o sistema, falando, vocês precisam de solidez, vocês precisam de limitação para vocês serem livres. E começa a usar paradoxo para nos culpar.
usando meia-verdades. Então eles se libertam e usam aquela tecnologia contra nós. Aí começa o inferno que não tem como combater, porque é o domínio dos átomos. Então começa a virar um purgatório, um pesadelo para tudo e todos. É aí que vem o fogo do céu final. Então não dá pra confundir, não confundam o fogo do começo do milênio com o do final. Esse do final desfaz tudo, volta tudo pro átomo ali. Acaba tudo. Tudo, tudo. Inclusive a Israel, tudo. Sobra Atlântida aqui do outro lado de uma maneira protegida e de uma maneira que fica fora da sintonia ali. Fica meio que uma ilha naquele caos, naquela destruição, né? De onde vem os Anunnaki, de onde é chamado de Atlântida depois. Mas fica inacessível, né? Então aquela destruição depois do milênio. Antes da destruição, a Jerusalém celestial e terrena se conectam, a gente puxa aqueles... A Torá, os judeus estão há 1000 anos ali, Israel está há 1000 anos seguindo a Torá certo, então a gente vai purificar, tirar aqueles que estão ali há 1000 anos limpos, sendo a Torá viva, né? Isso depois dos 1000 anos. Esses são tirados desse fogo final, eles estão no livro eterno da vida, então eles são ali o melhor que há do teatro, né? A pureza total, o tesouro de Deus de fato, de onde Deus vai tirar o pó da terra depois ali para os ossos de Adão. Porque daqui ele espalha, a gente vai ver ali na Bíblia, você vê que Deus primeiro faz uma imagem e semelhança, a gente já estudou isso, né? E depois ele faz do pó da terra. Então a imagem e semelhança livre, né? Então pensa, ele tirou essa Israel completa, o abstrato dessa Israel é pura. É a noiva pura, a noiva de Deus. Certo? Então essa mesma noiva aqui, que é a noiva da Israel completa, em termos abstratos, como vai aceitar se tornar a noiva de Adão, que é a Israel embrião, no jardim limitado ali, de novo, certo? Porque essa Israel completa aqui se torna como se fossem deuses, saem aqui no quântico, e aí Deus espalha cada um para um canto da terra. Então fizemos o homem a nossa imagem e semelhança. Finalmente Israel ali de povo da terra se torna quântico aqui em cima, depois dos 1000 anos, vem aqui para o nosso lado. Para que a destruição aconteça ali. Daqui eles estão completos em termos de homens, cada um no seu tom, cada um na sua cor. Cada um na sua tribo, no seu jeito, na sua personalidade, na sua essência. E aí eles são espalhados, a nossa imagem e semelhança, né? Então 12, 12, 12 de 12, dá sempre aqueles números certeiros. E esses podem comer de tudo, em qualquer lugar da terra. Aí depois Deus tira o melhor daí e põe no jardim só árvores selecionadas, o que era bom para comer e bom à vista. Então no jardim do Éden, Deus coloca só o que há de melhor de tudo isso ao redor, né? Então vamos acompanhar no livro aqui também, que senão eu vou acabar resumindo o livro inteiro, não vou nem ler nada. Mas é importante vocês entenderem, o livro vai explicar tudo isso muito melhor. Senão aqui eu tô vendo que vou ficar aqui até amanhã. Tô dando muito detalhe. Porra, eu fechei o livro. Tá, tá aqui. Então vamos lá. Aqui a gente fala, né, do Eterno, o Jardim do Éden, o homem semelhante versus homens da terra, a casa do azul, a queda do vermelho, a casa do vermelho, Caim constrói um mundo para si mesmo, a criação da cidade de Enoque, filhos de Deus versus filhos dos homens, a grande corrupção, a rebelião de Caim, Sete herda o azul, o dilúvio, o legado de Caim em Cã, o legado de Sete em Sem, a linha de Caim, os civilizadores, a linha de Sete, os patriarcas nômades, o segredo de Enoque e Enki, a conexão com o sétimo rei, a partida de Adão, a partida de Enoque, após Matusalém, o sumiço do ferro, a importância de Matusalém, Noé e Abrão, o vermelho e a maldição, Nirod e o novo Caim, o estilo Cã de governar, Babel versus Pentecostes, o circuito eterno, o milênio final, novo céu e nova terra, o sangue de Jesus em Adão, os ossos de Adão, a missão de Sem, quem era Melquisedeque, a vez de Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, Enoque versus Enoque, a herança, Jacó, Israel e Esaú, Edom, no tempo de Jesus, o templo, o Éden, os ossos de Adão hoje, cronologia dos guardiões, o segredo dos ossos de Adão, o rio Eufrates seco, cara, eu perdi, não. O ataque a Israel próximo ao ano 6000, a viagem dos ossos, Abraão escolhe Jacó, os 4 rios viram um, como os fariseus venceram, isso aqui é muito importante, o fim do milênio, a persistência de Babel, não só como, mas por que Deus deixou ser assim, a persistência de Babel, o primeiro Deus encarnado, a morte de Nirod,
O reflexo que ninguém viu, a serpente de Moisés, o valor da humildade, leia o código-fonte da vida e o autor. Quem quiser ler com todos os detalhes de ajudar a gente, converte intérito aí, tá na descrição, tá no Hotmart lá, com toda a segurança. Quem meteu louco na maldade aí, que Deus amaldiçoe, os caras vai lá e coisa de volta, né, que tem uma garantia, mas, porra, puta trabalho que dá a fazer, valoriza, né. Mas quem não tem condição mesmo, não precisava nem roubar, é só pedir que a gente dá. Mas de boa, até aí. Fico feliz que se esforce e peque pra ter o material que eu fiz, que vale a pena, né. Essa obra mostra a era completa aos olhos da eternidade. Se eu me perdesse em qualquer lugar do tempo e só pudesse encontrar um livro além da Bíblia, seria esse. Aqui está onde, para onde e por quê. Essa é a história das cores centrais, todo o resto é degradê. Essa é a coerência histórica, científica e espiritual. Leia com atenção e mais de uma vez se puder, os textos se escondem dos apressados. Valeu, Aquavise, tamo junto. Salve, Amanda. Ia pegar no podcast, mas fiquei com receio na hora porque não vi marketing. Nada a ver. Não fez marketing, é verdade, né? Nem falei. Tava pronto, é verdade, tá impresso o universo geométrico. Mas quem quiser pega, fica à vontade. Eu agradeço, lógico, né? Além de ser bom pra vocês, é bom pra nós que ajuda aí a obra, que não é fácil, não é leve, não é barato.